E aí pessoal, bom dia. Professor Gabriel aqui, mais uma vez. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? A gente vai finalizar a fórmula Conde-C nessa aula. Na aula passada eu expliquei para vocês sobre o caractere coinga, que é o asterisco. Estão lembrados? Quem não lembra, por favor, dá uma revisada. E nessa aula a gente vai falar também sobre um outro caractere, que é um caractere coinga também, que é o ponto de interrogação. Então, o ponto de interrogação ele pode ser usado na fórmula Conde-C como um coinga, né? Mais ou menos quase parecido com o asterisco. Tem uma pequena diferença que eu vou explicar para vocês aqui, ok? Pessoal, então aqui, eu vou até dar uma aproximada. Eu tenho uma planilha, né, uma tabelinha aqui na planilha do Excel. E essa planilha fala sobre a funcionária Flávia Almeida e a pontuação, né, dela, de acordo com as vendas que ela efetuou durante os meses, né? Então tem aqui o mês e a pontuação que ela atingiu naquele mês, ok? A fórmula que a gente vai dar continuidade é a fórmula Conde-C, certo? E usando o caractere, o ponto de interrogação como caractere coinga. Então, pessoal, se eu quiser, por exemplo, saber a quantidade de meses, então, olha só, a quantidade de meses que possuem, por exemplo, 7 letras, tá? Então, como que eu faço para saber isso? Eu quero saber quantos meses, né, a quantidade de meses que possuem no seu nome 7 letras. Como que eu faço isso? Aí eu posso usar o caractere coinga que eu acabei de comentar com vocês, que é o ponto de interrogação, ok? Então, observem só, igual conde.c, parênteses. Primeiro parâmetro, né? Eu falo parâmetro, mas vocês vão ver muito também o termo argumento. Então, aqui dentro do parênteses, o que vai? Aqui dentro vão os argumentos, ou parâmetros, tá? Então, o primeiro parâmetro aqui, o primeiro argumento, vocês sabem que tem que ser a lista, né? As informações, os valores. Então, eu vou passar aqui, ó, de B4, então, de B4 até, né, como a gente sempre faz, o B15, para me passar todos os meses. Por quê? Eu não quero saber qual a informação que eu estou buscando. Eu quero saber quantos meses tem 7 letras no nome. Então, eu tenho que passar qual informação para a fórmula? Os meses, né? Obviamente. Então, o primeiro argumento são os meses, né? É essa lista. E o segundo argumento é a condição, né? O segundo parâmetro aqui é a condição. E aqui é onde a gente vai usar esse caractere coinga, né? Esse caractere especial. Diferente do asterisco, pessoal, o ponto de interrogação, que também é um caractere coinga, ele funciona da seguinte forma. Eu vou abrir aspas. E o que eu quero saber, pessoal? Eu não quero saber quantos meses possuem 7 letras. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos de interrogação, certo? Feito isso, o que essa fórmula está fazendo, pessoal? Ela vai pesquisar nessa lista palavras que possuem 7 caracteres. Ok? Então, o ponto de interrogação significa qualquer coisa, qualquer caractere. Pode ser um A, um B, um C, não interessa. Tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, tá? Então, é isso que essa fórmula está fazendo, pessoal. Ela vai pegar essa lista e vai verificar, nessa lista, quantas palavras com 7 letras tem, né? Qual que é a quantidade de palavras com 7 letras, né?
O ponto de interrogação serve justamente para isso. Ele consegue definir a quantidade. Ó, a quantidade de pontos de interrogação é a quantidade de caracteres. Ok? Então, se eu apertar Enter, olha só, a fórmula me mostra 2, pessoal. 2, por quê? Significa o quê? Esse resultado 2 aqui que apareceu para a gente. Significa que de B4 a B15, nessa lista aqui, existem 7 palavras com 7 letras. Perdão? Perdão. Significa que nessa lista aqui, né, de B4 a B15, existem 2 palavras com 7 letras cada. Certo? Então, isso aqui conta a quantidade de letras que a palavra tem. Ok? No caso, eu defini aqui 7, porque eu coloquei 7 pontos de interrogação. Certo, pessoal? Então, apertando o Enter, olha só. Ele mostra o valor 2. Ok? E então, pessoal, eu posso fazer o quê? Eu posso mesclar, né? Eu posso criar condições aqui a partir disso. Se eu quiser, por exemplo, saber quantos meses nessa lista que eu passei, né, de janeiro a dezembro, quantos meses iniciam com a letra M e depois a letra M, eles tenham mais 1, 2, 3, 4 letras. Então, o que essa fórmula está fazendo, pessoal? Ela vai pegar nessa lista aqui todos os meses que iniciam, que a primeira letra seja M, e depois do M tenha mais 4 letras quaisquer, certo? Então, ó, meses que iniciam com M aqui, março e maio, certo? Maio começa com M? Sim. Tem 4 letras, ó, 1, 2, 3, 4, depois do M, vamos ver? Maio, né? Depois do M tem 1, 2, 3. Não, ele não se encaixa na condição. Março, começa com M? Sim. Quantas letras tem depois do M? 1, 2, 3, 4. É exatamente a quantidade de ponto de interrogação, né, desse caractere coringa que eu coloquei aqui. Então, se eu apertar Enter, vai mostrar 1, porque apenas o nome, o mês de março, atendeu essa minha condição, certo? Apenas o mês de março ele inicia com a letra M e depois do M tem mais 4 caracteres, certo? Ok, pessoal? Então, essa é mais uma variação. Ah, outra coisa. Eu posso colocar onde eu quiser, tá? Por exemplo, se eu quiser saber um mês que tem 2 letras, depois dessas 2 letras tem a letra R, e depois da letra R ele termine com mais 2 letras quaisquer. Qual mês é esse? Né? Qual mês começa com 2 letras, tem R e depois mais 2? É março, não é? Ó, 2 letras, R e 2 letras. Então, se eu apertar Enter aqui, ele vai mostrar 2. Certo? Ah, pessoal, ele mostrou... olha só. Por que ele mostrou 2? Porque não é apenas o mês de março que que aceita essa condição. O mês de abril também. Observem, ó, começa com 2 letras, A e B, R e L. Então, abril atende essa minha condição. 2 letras, R, 2 letras. Tá? Por isso que a fórmula mostrou 2. Ó, certo? Eu tinha me esquecido desse detalhe. Então, 2 meses dessa lista atendem essa condição aqui. Ok? Então, vocês podem combinar letras, podem combinar células juntamente com esse caractere aqui. Vocês podem combinar o outro caractere coringa, que é o asterisco, com esse caractere de interrogação aqui também. Ok? Tem várias possibilidades aí. Certo, pessoal? Além disso, eu vou estar disponibilizando para vocês uma lista de exercícios. Olha aqui. Essa lista aqui. Certo? Então, vocês vão fazer esses exercícios aqui para mim da mesma maneira que vocês já estavam fazendo, né? Quem não tem computador não tem problema. Pode fazer no caderno tranquilamente, sem problema nenhum. E quem tem computador, eu vou estar disponibilizando essa planilha aqui, no formato do Excel mesmo, para vocês abrirem no computador de vocês e fazerem aqui, ó, pelo computador.
tá? Então, quem tem computador e quer fazer pelo computador, pode fazer aqui. Quem quiser fazer pelo celular também não tem problema, né? Pelo Planilhas Google, que eu já expliquei para vocês lá atrás. Mas quem não tem esses recursos, não tem problema, pode fazer no caderno, dá certo, né? Tem a mesma eficiência, não tem problema nenhum, pode fazer no caderno, vocês sabem disso. Certo, pessoal? Então aqui a gente finaliza a fórmula conte C. Nas próximas aulas eu vou tratar com vocês sobre outras fórmulas. Eu estou à disposição de vocês, né, no WhatsApp, vocês sabem disso. Qualquer dúvida podem me chamar. Eu vou estar respondendo, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? E assim que vocês terminarem a atividade, me enviem essa atividade, mandem fotos da atividade no meu WhatsApp particular, né, que tem lá no grupo. Nos grupos, né? Aliás. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Até a próxima aula, tá? Se cuidem e bons estudos. Até mais, pessoal.